dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, nos 27 anos do estado de Roraima. Comemorando uma data muito especial, iremos tratar exatamente do aniversário do nosso estado, um programa especial que será abordado uma série de situações e questões, como a questão econômica, a questão política, social, cultural do nosso estado nesses 27 anos. E no programa de hoje, todo especial, é claro que pessoas especiais teriam que estar conosco. Nós vamos conversar com três dentre os melhores pesquisadores da Universidade Federal de Roraima. E estamos falando de três excepcionais professores. Queremos primeiramente apresentar a doutora Maria da Graça Dias. Ela que é professora de História, doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Quem está conosco também é a professora Carla Monteiro Souza, professora de História, doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul. E temos o prazer de ter conosco também o doutor Haroldo Eurico Amoras, ele que é professor de Economia da Universidade Federal de Roraima, e ele é doutor em Relações Internacionais e Desenvolvimento Regional pela UNB. Nós vamos conversar sobre aspectos importantíssimos do nosso estado, numa entrevista maravilhosa que você não pode perder. Lembrando que você poderá assistir toda essa entrevista a qualquer hora, através da minha página no YouTube. Basta acessar Dolane Patrícia RR. Você poderá também nos acompanhar pelas redes sociais e também assistir este programa pelo Facebook. Basta acessar o Facebook, Instagram, Twitter e colocar Dolane Patrícia e você vai ter acesso também a essa entrevista. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, comemorando os 27 anos do estado de Roraima, apoiando também a campanha Outubro Rosa, campanha contra o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Previna, faça o seu exame. Os nossos entrevistados de hoje também, todos apoiando a campanha Outubro Rosa. E hoje nós iremos conversar com pessoas muito especiais que vão abordar temas relacionados à questão econômica, cultural, social, demográfica do nosso estado nesses 27 anos. Para falar sobre esse tema, nós iremos fazer uma mesa redonda com perguntas específicas sobre cada um. E nós iremos conversar primeiramente com a professora Maria da Graça Dias. A professora Maria da Graça Dias, ela é professora de História da Universidade Federal de Roraima, doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, ela faz parte do programa de mestrado e desenvolvimento regional da Amazônia e Sociedade de Fronteira. Bom dia, Maria da Graça. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade. Quero aqui agradecer o convite à doutora Dolane, do programa Conhecendo o Seu Direito. Nós iremos conversar primeiramente sobre questões relacionadas à evolução política administrativa do nosso estado. Faça para nós um apanhado atualmente dessa questão socioadministrativa, essa questão política-administrativa do atual estado de Roraima, numa questão atual, levando em consideração todo o nosso passado. Historicamente, a evolução político-administrativa de Roraima, ela teve início em 1858 com a criação da freguesia Nossa Senhora do Carmo. Posteriormente, em 1890, foi criado o município de Boa Vista, desmembrado de Moura, do estado do Amazonas. E em 1943, foi criado o Território Federal de Roraima. E em 1988, através da promulgação da Constituição Federal, foi transformado em estado. Em 1990, tivemos a primeira eleição para governador e em 1991 foi implantado o estado de Roraima com o primeiro governador eleito, Otomar de Souza Pinto. Professora Maria, só um pouquinho, Chacala, você vai ter que cortar, porque foi rápido. Eu vou fazer a pergunta agora para a Carla. Você pode cortar que eu vou continuar com ela, tá?
Para mim ou para Carla? Para ela. Tá? Já. Só um pouquinho, Chacal. Vamos falar sobre questões demográficas agora, em especial sobre migração. E para falar sobre esse aspecto do nosso estado de Roraima, na comemoração dos 27 anos do nosso estado, nós vamos conversar com a professora Carla Monteiro Souza. Ela que é doutora em História e pela PUC do Rio Grande do Sul. E além disso, ela faz parte do programa de mestrado em Letras e Sociedade de Fronteira da Universidade Federal de Roraima. Professora Carla, fala um pouco para nós sobre essa questão demográfica no estado de Roraima, em especial a migração. Bom dia aos telespectadores, obrigada, Dolane, pelo convite. É uma honra estar aqui representando a Universidade de Roraima e trazendo um pouquinho do nosso trabalho para os telespectadores da TV Cidade. A questão migratória aqui em Roraima é muito importante e ela faz parte da história de Roraima desde que nós nem fazíamos parte do Brasil, né? Porque os holandeses já tiveram por aqui, os holandeses que tiveram pelas Guianas. E a partir do momento que Roraima passou a fazer parte do Império Português, lá no período colonial, os portugueses começaram a chegar por aqui. E, como a professora Graça colocou, se fixaram mais efetivamente a partir da fundação do Forte São Joaquim, que não existe mais, mas que todos nós ouvimos falar e temos referência dele. Então, os portugueses começaram a chegar por aqui nesse período. Obviamente, interagindo com as populações indígenas de maneira pacífica, de maneira não pacífica, de maneira conflituosa. E a partir de 1858, como a professora Graça colocou, a gente tem aí uma chegada mais expressiva, né, de imigrantes, mas ainda em número reduzido, principalmente em função da pecuária, das fazendas de gado. A partir daí a gente vê que a gente tem a chegada constante de imigrantes, de brasileiros e de estrangeiros, né? Mas muito mais de brasileiros vindo de outras regiões do Brasil. A gente percebe que esse processo se torna mais intenso a partir da criação do Território Federal de Roraima, a partir dos anos 40, dos anos 50, que aí o Roraima passa a ser uma unidade da federação. E a implantação dessa unidade gera uma série de ações, uma série de medidas que repercutem fora daqui e acabam se transformando em atrativos para as pessoas virem para cá pelos mais diversos motivos. Para tentar a vida, como funcionários públicos, enfim, para investir em atividades econômicas diversas. A gente percebe que o Estado tem um salto demográfico, quer dizer, aumenta bastante o número de habitantes, né? E a população e a relação entre quilômetro quadrado e população, que a gente chama de densidade demográfica, a gente percebe isso muito a partir do final dos anos 70, mas especificamente nos anos 80. E aí os censos do IBGE, que todos nós respondemos de 10 em 10 anos, né, que vai na nossa casa, e agora nós estamos respondendo a PNAD, alguns dos telespectadores já devem ter recebido os representantes do IBGE fazendo a Pesquisa Nacional por Amostragem do Domicílio, mostram para a gente que o estado de Roraima, nos últimos 40 anos, deu um salto demográfico muito grande. Então, nós todos temos percebido, pela cidade de Boa Vista e pelo estado de maneira geral, que a nossa população cresceu muito. Um resultado da PNAD, o resultado prévio da PNAD que o IBGE soltou na semana passada, mostra que Roraima já passou dos 500 mil habitantes e cerca de pouco mais de 60% vive no município de Boa Vista, na cidade de Boa Vista. Aspectos importantíssimos sendo abordados por professores da Universidade Federal de Roraima. E nós iremos falar um pouco da questão econômica também. E para falar sobre isso, nós iremos conversar com o professor Haroldo Eurico Amoras. Ele que é professor de Economia da Universidade Federal de Roraima e ele é doutor em Relações Internacionais também pela UNB. Além de tudo, o Dr. Haroldo, ele é coordenador de mestrado em Desenvolvimento Regional da Amazônia pela Universidade Federal de Roraima. Um grande prazer tê-lo aqui, professor. E nós gostaríamos de falar um pouco sobre a questão relacionada à economia do nosso estado. Falei sobre a questão da conjuntura econômica do estado de Roraima e os desafios dos governantes para a geração de renda.
O nosso desafio é um desafio que nós temos que ultrapassar diversas barreiras. Mas eu diria que, batendo uma rápida fotografia da nossa situação no contexto, por exemplo, da região amazônica, nós temos bons indicadores, né? Bom desempenho. Eu vou dar alguns exemplos. O Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, do estado de Roraima. Quando nós comparamos o IDH de Roraima com o IDH dos demais estados da região norte, o nosso IDH é o segundo da região norte, sendo o primeiro IDH o do estado do Amapá. O outro bom indicador que nós temos é o da renda per capita. A nossa renda per capita, nós temos a segunda e terceira renda per capita da região norte. As pessoas, de um modo geral, cometem o equívoco, por exemplo, de avaliar a nossa posição econômica pelo PIB, pelo valor do PIB, o valor absoluto do PIB. Ora, pelo valor absoluto do PIB, por exemplo, nós somos o último PIB da federação, o 27º. Mas quando a gente pega e divide esse PIB, que é o 27º da Amazônia, pela população, aí nós vamos ter uma renda per capita que é a segunda da Amazônia, a segunda ou terceira da Amazônia, e é a 14ª renda per capita da federação, ou seja, entre os 27 estados. Então, o que importa aí não é o valor absoluto do PIB, mas sim a posição relativa medida pela renda per capita. Há outros bons indicadores. Se nós formos pegar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, nós vamos também estar na terceira posição na Amazônia e na 17ª posição no concerto federativo, isto é, entre o conjunto de todos os estados brasileiros. Nós temos, por exemplo, o tempo de permanência na escola das nossas crianças e dos nossos jovens, tempos de estudo. Os indicadores do IBGE também apontam que nós temos o segundo tempo de permanência na escola. E tem um indicador, que esse é um indicador definitivo para mostrar a nossa melhoria em termos de desempenho, que é, por exemplo, o ensino superior. Se formos avaliar a condição de ensino superior em 1990, nós praticamente partimos do zero. Com a Universidade Federal de Roraima, nós já aí lançamos uma plataforma e uma base de formação de capital intelectual, que depois se expandiu com as faculdades privadas, particulares, e hoje nós temos aí um universo de alunos de mais de 25 mil alunos, quer dizer, em proporção à nossa população total, é muito expressivo, e é mais expressivo ainda quando nós compararmos esta quantidade de alunos que estão matriculados nas nossas universidades com a população acima de 18 anos, por exemplo. Então, isso vai dar uma proporção que é a maior da Amazônia em termos relativos. Não é a população absoluta, mas o tamanho da população estudantil, universitária, em relação à população em idade de estar cursando o terceiro grau, esse é o ensino superior. E assim nós temos o que é que possibilitou esse avanço de Roraima? É aquilo que o povo chama popularmente de economia do contra-cheque chapa branca. Por quê? Porque o nosso PIB ele é formado basicamente pelos valores que são agregados pela administração pública. Entenda-se aí a administração pública federal, estadual e municipal. Então, para cada R$100 que nós produzimos em Roraima, R$50 aproximadamente, um pouco menos. Isso na década, por exemplo, no início de 2000,
nós tínhamos uma proporção do PIB chapa branca que era de quase 60%. Isto é, para cada R$100 a gente tinha R$60 produzidos pelo valor agregado chapa branca. Hoje isso caiu. No último dado que nós temos, que é o de 2012, nós temos uma participação de 49%. E esse é o grande desafio, é a gente sair de uma economia do setor público, chapa branca, para uma economia baseada na atividade econômica produtiva privada. Esse é o desafio e aí a gente tem que atender uma série de pressupostos que politicamente se vem batalhando para romper esses impedimentos, como, por exemplo, a questão de logística, infraestrutura, formação de capital intelectual, a questão do direito de propriedade, que na Amazônia, de um modo geral, é uma bagunça, institucionalmente falando, todo esse poder concentrado nas mãos do governo federal, o que é um absurdo em tempos modernos de um Estado democrático, com os avanços todos da tecnologia e os avanços da sociedade. Quer dizer, não dá mais para admitir um Estado que se diz federado, mas que na realidade é praticamente um Estado unitário, porque esse poder é concentrado na União e isso a gente precisa romper. E por isso que esse desafio é imenso, é romper esses grilhões que ainda existem e que precisam ser trabalhados politicamente. Muito bom. É o programa Conhecendo o Seu Direito, comemorando os 27 anos do Estado de Roraima. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta, continuando com essa abordagem com professores de excelência da Universidade Federal de Roraima, abordando temas importantes que você não pode deixar de ver. Até o próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, um programa especial em comemoração aos 27 anos do Estado de Roraima e também apoiando a campanha Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero. Nós estamos conversando sobre aspectos econômicos, culturais, sociais, políticos do nosso Estado nesses 27 anos. E para falar sobre esse assunto, nós temos convidados especiais hoje, professores de excelência da Universidade Federal de Roraima, que irão responder perguntas importantes que você precisa conhecer. Nós iremos perguntar agora para a professora Maria da Graça Dias, ela que é professora de História e doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul. A professora Maria da Graça também faz parte do programa de mestrado Desenvolvimento da Amazônia e Sociedade de Fronteira. Nós gostaríamos de perguntar um pouco sobre a questão política e queríamos que você falasse um pouquinho para nós, professora, sobre o poder político. Quais as mudanças que você aponta com a criação do nosso Estado? Bom, inicialmente vou fazer uma analogia com o período do território com o do Estado. No período do território, os nossos governadores, eles eram indicados pelo poder central. No período de 1944 a 64, havia uma descontinuidade muito grande quando esses governadores vinham para Roraima. Tinha governador que chegava a passar apenas 6 meses aqui em Roraima. De 1964 a 1985, a gente já percebe uma mudança aí. Esses governadores eram indicados pela aeronáutica, então já passavam mais tempo frente à administração. E no período do Estado, o que a gente tem? A gente tem o nosso primeiro governador eleito e também a institucionalização, vamos dizer assim, da Assembleia Legislativa, que foram eleitos 24 deputados estaduais, foi quem deu a posse ao nosso primeiro governador eleito,
que, como eu já disse aqui, foi Otomar de Souza Pinto, em 1991, e juntamente foi criado o Tribunal de Contas e foi criado o Tribunal de Justiça, junto com a Assembleia Legislativa. Então, você percebe que o governador eleito, e nós temos 24 deputados estaduais que também são eleitos pelo povo do estado de Roraima. Nós vamos conversar agora com a professora Carla, ela que é professora de História da Universidade Federal de Roraima, doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela também faz parte do programa de mestrado da Universidade Federal de Roraima e nós gostaríamos de perguntar com relação à questão cultural, professora, como a senhora vê essa questão desse caldeirão cultural que é Roraima, como você poderia fazer uma abordagem sobre o aspecto cultural do nosso estado? Como a gente já tinha colocado, os migrantes estão aqui há muito tempo. Então, assim, é muito comum, quer dizer, que alguns de nós sejamos migrantes, nossos vizinhos e tudo mais, e que, mesmo nascidos em Roraima, sejam filhos de imigrantes ou netos de imigrantes. Como eu coloquei, quer dizer, a migração, ela é histórica aqui em Roraima. Ela acontece já há muito tempo e ela se intensifica a partir da segunda metade do século XX. Então, assim, isso traz para a gente uma diversidade muito grande, porque quem migra, quem vem de outro lugar, traz consigo a sua bagagem cultural. Quer dizer, traz consigo uma série de referências, uma série de afetos e uma série de costumes de experiências, e essas experiências aqui em Roraima, quando a gente chega aqui, eu sou migrante, quando a gente chega aqui, a gente tem que se integrar, tem que se adaptar. Então, assim, há um processo em que as pessoas que chegam, elas vão interagindo, elas vão se adaptando. Às vezes a adaptação não é fácil, às vezes ela é conflituosa, às vezes ela é mais harmoniosa, mas de maneira geral, o que a gente percebe? Caminhando pelas ruas, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, a gente percebe a multiplicidade. Então, Roraima é um lugar múltiplo, é um lugar do diverso, é um lugar que eu me vejo, mas eu olho em volta e vejo outros diferentes de mim. E isso é muito rico. Isso é rico culturalmente, é rico socialmente, como o professor Eurico colocou, é rico economicamente, porque essas pessoas trazem uma bagagem, inclusive uma bagagem econômica, de experiências econômicas, de uma formação profissional, de uma formação técnica, e tudo isso quando chega aqui tem que ser, como a gente coloca no meio acadêmico, tem que ser ressignificado, quer dizer, tem que ganhar outros significados. Por quê? Porque já chega e já encontra um lugar construído, um lugar socialmente construído, culturalmente construído. Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vim morar em Roraima 20 anos atrás, é que as pessoas diziam que Roraima não tem identidade, Roraima não tem cultura. E ao longo das minhas pesquisas, do meu trabalho e da minha vida de imigrante aqui, eu percebo o seguinte, que a cultura e a identidade não é só o que nos unifica, mas a cultura e a identidade é principalmente essas relações que se estabelecem entre os diferentes. Quer dizer, entre essas diferentes pessoas que vieram de todas as partes do país, que vieram do exterior, aqui da nossa fronteira e de outros lugares. Hoje, por exemplo, nesse momento, a gente vê na cidade de Boa Vista um movimento muito grande de chegadas de colombianos e peruanos. Ali no centro, a gente percebe que eles estão ali trabalhando na economia informal. Então, assim, isso é um processo que não vai parar. Então, essa é uma característica de Roraima. Nós somos um estado de fronteira, nós estamos na bordinha do Brasil, no extremo norte, então assim, nós sempre vamos receber migrantes. Não é à toa que o IBGE já está projetando a nossa população para muito acima de 500 mil habitantes. Isso não é só o que a gente chama de crescimento vegetativo, ou seja, a relação entre nascimento e mortalidade, mas principalmente porque continuam chegando pessoas. Não chega mais a quantidade de pessoas que chegavam na década de 80, por exemplo, naqueles 3, 4 anos de explosão do garimpo, né?
Então, assim, não chega aquela quantidade de pessoas, mas continua chegando aos pouquinhos, aos pouquinhos. E isso faz de Roraima, como você colocou, né, a gente pode trazer várias metáforas. O mosaico, o caleidoscópio, enfim, existem inúmeras metáforas para a gente entender o que é Roraima. Então, para mim, o que caracteriza Roraima culturalmente é a diversidade, é a multiplicidade. São muitos diferentes vivendo junto, às vezes numa convivência pacífica, harmoniosa, às vezes nem tanto. Existem preconceitos, né? Existem relatos de discriminação, de preconceito. Eu trabalho com entrevistas, então assim, algumas pessoas relatam preconceito, né? Mas o que a gente tem? A gente tem um lugar onde não existem guetos, onde os diferentes não precisam se isolar para conviver só com seus iguais. Então, por exemplo, na rua que a gente mora, tem pessoas de vários lugares do Brasil. E essas pessoas convivem ali e vivem os mesmos problemas, vivem as mesmas delícias, as mesmas, enfim, que se vive em qualquer lugar. Então, Roraima é o lugar da diferença, é o lugar do múltiplo, é o lugar da diversidade. E é isso que a gente tem que encarar no nosso estado, nas manifestações culturais, na nossa culinária, enfim, todo lugar que a gente vai, a gente vê isso. E tem mais, e aqui nós ainda temos a questão a questão indígena. Nós temos uma população indígena variada, grande, proporcionalmente uma das maiores do Brasil, e os indígenas estão em todos os lugares. Então a gente tem indígenas, a gente tem migrantes, e isso é Roraima. Então a gente tem que saber ver Roraima dessa forma, como lugar da diferença, o lugar de muitos. Eu entrevistei uma pessoa há uns bons anos atrás, 2001, quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado, e ela me disse a frase que eu acho mais significativa para retratar Roraima. Ela disse o seguinte: para mim, Roraima é um lugar feito por brasileiros. E é isso, brasileiros vindo de todos os lugares, do extremo sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, de dentro da própria Amazônia. Nós queremos... Checar, vou ter que cortar esse pedacinho, tá? Só para eu poder voltar, sair. Vou sair de lá e ir para o doutor Haroldo, tá? Excelente abordagem sobre a cultura do estado de Roraima. Vamos sair agora da parte cultural para entrar para a questão econômica, conversando com o professor Haroldo Eurico Amoras, ele que é professor de Economia da Universidade Federal de Roraima, doutor em Relações Internacionais pela UNB. O que nós temos a comemorar nesses 27 anos do nosso estado de Roraima? Bom, eu acho que nós temos que comemorar bastante avanços, como eu disse, na parte econômica, na medida em que nós temos um modelo de produção que apresenta sinais claros de esgotamento, que é um modelo de produção baseado, como já me referi anteriormente, na economia do setor público, onde o setor público tem um peso gigantesco, por exemplo, na geração de emprego. Não é? Nós temos o PIB, quase 50% é do setor público. Então, vale dizer que a geração de renda, ela é basicamente gerada pelo setor público. E isso trouxe avanços ou retrocessos. De um modo geral, os indicadores mostram que nós tivemos avanços na área de educação. Por exemplo, no índice de mortalidade infantil, na área de saúde, nós temos um dos índices de mortalidade infantil também, que fica aí entre o segundo e o terceiro índice da Amazônia, e fica aí entre o 15º e o 16º índice de mortalidade infantil de criança até um ano, com os dados disponíveis que a gente tem publicado pelo IBGE até 2012. Então, agora, nós temos, evidentemente, problemas. Por exemplo, na área de segurança, à medida que a população cresce, é uma população migrante, onde nós temos, em média, nós recebemos em Roraima de 12 a 14 mil pessoas por ano. Significa que o Estado e o governo têm que resolver a acomodação para 12 mil pessoas
todo ano, em média, 12 a 14 mil. Isso significa prover, ofertar serviços, por exemplo, na área de educação, com escolas para as crianças, escolas para os jovens, adolescentes e escola para os adultos, na medida em que muitos desses migrantes são adultos. Evidentemente que isso gera uma pressão muito forte sobre a base dos serviços, por exemplo, de saúde. Então, nós temos um aumento da demanda por serviços de saúde que é gigantesco, relativamente falando, e a estrutura física não acompanhou a essa expansão da demanda, ou seja, pelo lado da oferta, nós não tivemos o acompanhamento. Então, isso é um problema que eu sei que já foram encaminhados investimentos para esse setor e dentro de 1 ano, 2 anos, né, no máximo 3 anos, isso não vai ser resolvido, mas eu diria que vai ser bastante mitigado, bastante minimizado esse tipo de problema. Na área de segurança, a mesma coisa, se bem que tem que se fazer uma discussão mais ampla sobre o conceito de segurança, para que não se entenda que segurança é apenas construir presídio, contratar polícia, abrir concurso para promotor público e para juiz. Não, segurança tem a ver com segurança social, tem a ver com segurança alimentar, tem a ver com a criação de oportunidades para esses migrantes e, principalmente, né, também, evidentemente, para as pessoas que já estão aqui ralando, para as pessoas aqui que já estão laborando já há bastante tempo. Então, esses são desafios, mas que são desafios que a nossa sociedade, e o Estado brasileiro e o governo estadual, com os municipais, têm condições necessárias, pelo menos mínimas, para enfrentar, desde que haja, evidentemente, políticas e estratégias políticas de gestão adequadas para encarar esses desafios. Então, é um problema que está, boa parte dele, em nossas mãos para solucionar, e outras que dependem de embates políticos que são extremamente complexos, como tem a ver com essa questão, por exemplo, do próprio zoneamento. Não é? Se engana quem acha que zoneamento é um problema técnico de se definir porções do território e botar no papel e tal. Não, isso passa pela definição que vai se destinar o uso desse território. Ora, quando se destina e se tenta definir qual é o uso que um determinado território vai ter, você está mexendo com a vida de milhares de pessoas, com imensos interesses econômicos, com imensos interesses políticos, que não são apenas interesses locais, são interesses regionais e, principalmente, são interesses federais. Há uma máxima em geopolítica que diz o seguinte: espaço é poder. Então, ninguém abre mão de graça de poder, de espaço. E essa é uma luta que é feita no âmbito político. Então, nesse sentido, nós temos a necessidade também de se fazer investimentos ainda em infraestrutura e abrir as possibilidades de mercado, fortalecendo as nossas relações com o mercado de Manaus, o mercado mais próximo que nós temos, e abrir as possibilidades, e aí é um desafio muito grande esse, com a Venezuela, pelas circunstâncias políticas que o país tem, pelo modelo político que o próprio país tem, que dificulta o acesso do comércio, que dificulta o acesso do capital privado, e com a Guiana, que já não se enfrenta a esse problema, mas tem a questão das próprias limitações do tamanho do mercado guianense, considerando que é uma população pequena e considerando que é uma população que tem uma renda per capita também baixa, dentro dos padrões internacionais, principalmente, não é? E que tem limitações físicas no que diz respeito, por exemplo, à questão de infraestrutura. Eu estou me referindo de transporte aéreo,
rodoviário, fluvial, enfim, de infraestrutura física, energia, comunicações e transporte, mas principalmente transporte e energia. Temos muitíssimo a participação dos professores e doutores da Universidade Federal de Roraima, uma explosão de conhecimento comemorando os 27 anos de Roraima, apoiando também a campanha Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero. Nós gostaríamos de agradecer a presença dos professores e doutores da Universidade Federal de Roraima, professora Maria da Graça, professora Carla Monteiro, professor Haroldo Eurico Amoras, muitíssimo obrigada. Esta entrevista irá continuar no próximo programa, porque muitos outros temas precisam ser abordados. Nós gostaríamos que você nos acompanhasse também no próximo programa sobre a continuidade dessa abordagem sobre os 27 anos do nosso estado. Agradecendo aos nossos patrocinadores, agradecendo a Doce Menta, a loja que nos veste a cada terça e quinta, Bom Gosto da Moda. Agradecendo também a Tijuca Calçados, sapatos lindíssimos e confortáveis para você. Agradecendo ainda ao Espaço Leal, uma equipe maravilhosa cuidando de você, muito mais do que estética. O Espaço Leal sempre cuidando de você. Agradecendo também ao Ney Maison Café no Shopping Garden. Agradecendo ao Salão de Beleza Luzes Rec, deixe o seu cabelo lindo em qualquer ocasião. Agradecendo ainda a Alegria Festas, que torna o aniversário do seu filho um momento inesquecível. Aguardamos você no próximo programa. Lembre-se de nos acompanhar pelo YouTube, na página do Lani Patrícia RR e pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Até o próximo programa. Aguardo você. Bom dia, estamos começando mais um programa Conhecendo Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28. Todas as terças e quintas temos um encontro marcado. Um encontro marcado com um conhecimento, para que você possa conhecer muito mais sobre os seus direitos e aspectos importantes do nosso estado. E nós estamos ainda com um programa especial de comemoração aos 27 anos do nosso estado. E para falar sobre assuntos relacionados à atualidade do nosso estado de Roraima, nós iremos conversar com uma equipe maravilhosa de professores da Universidade Federal de Roraima, professores doutores, que irá abordar temas específicos e atuais para você. Estamos falando do professor Haroldo Eurico Amoras, ele que é professor de Economia, doutor em Relações Internacionais e Desenvolvimento Regional pela UNB. A professora Carla Monteiro Souza, que é professora de História, doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul. E a professora Maria da Graça Santos Dias, professora de História e também doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Todos eles fazem parte do programa de mestrado da Universidade Federal de Roraima. E nós iremos falar sobre temas importantíssimos que você não pode deixar de assistir. E nós iremos também lembrá-los que o nosso programa estará disponível qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Se inscreva na minha página, curta e comente os vídeos ali existentes. Lembrando que você poderá acompanhar também pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Poderá também entrar em contato com o telefone da produção do programa 91 43 3602. O programa Conhecendo o Seu Direito nos 27 anos de comemoração do estado de Roraima e também apoiando a campanha Outubro Rosa, campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Nós iremos para um breve intervalo comercial e não perca o espetáculo de conhecimento no próximo bloco com os professores doutores da Universidade Federal de Roraima. No próximo bloco, não perca.
Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, o programa especial de comemoração aos 27 anos do estado de Roraima, apoiando também a campanha Outubro Rosa, campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer no colo do útero. Nós estamos conversando com professores de excelência da Universidade Federal de Roraima sobre aspectos econômicos, educacionais e culturais do nosso estado nesses 27 anos. E começando a nossa conversa, nosso bate-papo, nós iremos conversar com a professora Maria da Graça Dias, ela que é professora de História, doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Professora Graça, faça uma abordagem da questão educacional, da importância que a Universidade Federal de Roraima vem trazendo no aspecto educacional do nosso estado. Bom, a Universidade Federal de Roraima, ao longo dos seus 25 anos, ela vem contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico do estado de Roraima através da produção do conhecimento. Então, convém ressaltar aqui que antes da implantação da Universidade Federal de Roraima, nós, os roraimenses, a gente, quando queria fazer um curso superior, tinha que se dirigir a outro estado. E, a partir de 1990, com a Universidade Federal de Roraima, os cursos, com a implantação da universidade, os cursos já são feitos aqui no próprio estado. Então, nesse contexto, eu quero ressaltar a importância da Universidade Federal de Roraima. Nós temos 3 pró-reitorias: a pró-reitoria de graduação, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e a pró-reitoria de extensão. Então, ao longo dos seus 25 anos, a universidade ela tem em torno de 44 cursos de graduação. Ela também possui vários mestrados e 2 doutorados. Isso são mestrados e doutorados da própria instituição. Além também que ela conta com os MINTER e os DINTER. E também núcleos. Eu quero ressaltar aqui, o núcleo, o NECAR, que ele vem contribuindo há muitos anos na formação na pós-graduação. Então, ele atua no nível de mestrado e a nível de doutorado. Então, isso é muito importante, a formação desse capital intelectual no estado de Roraima. E como eu citei aqui a pró-reitoria de extensão da universidade, eu quero ressaltar o trabalho também que essa pró-reitoria vem fazendo na extensão. Nós temos vários projetos de extensão, como, por exemplo, eu vou citar o último, que é Política e Arte na Escola, um projeto voltado aos municípios e que está sendo muito bem aceito. Ou seja, a universidade ela vem contribuindo com a educação de forma diferenciada no estado de Roraima. Nesse aspecto, como a senhora vê, professora Carla, essa questão das pessoas que vêm de fora. Muitos profissionais vinham de fora antigamente para suprir a necessidade do nosso estado. E hoje, com a chegada da Universidade Federal de Roraima, a universidade hoje já supre a necessidade local? Olha, Dolane, isso hoje é uma realidade. Quer dizer, nós que moramos aqui há muito tempo, como diz o Zeca Preto, nós os roraimados, e os roraimenses percebem claramente a diferença que a universidade fez nesse sentido de formar profissionais para o mercado de trabalho. Então, assim, hoje em dia nós temos, se você for construir a sua casa, por exemplo, você tem bons escritórios de engenharia, você tem bons engenheiros, você tem construtoras, você pode recorrer e você pode escolher. A gente tem arquitetos, a gente tem contadores, a gente tem administradores, a gente tem médicos formados pela própria Universidade Federal de Roraima. Então, até pouco tempo, a gente não tinha reumatologista no estado. Hoje, nós temos reumatologia, quer dizer, hoje nós já temos uma medicina mais especializada, porque os nossos ex-alunos fazem as suas residências e se fixam aqui. E muitos desses ex-alunos são roraimenses, mas muitos são pessoas que vieram de fora fazer o curso aqui e depois se fixaram aqui em Roraima, Então, a universidade, ela produz isso, ela produz um movimento na sociedade que é muito importante.
para os que são daqui, quer dizer, para quem vive aqui, e atrai pessoas de fora e que, quando chegam aqui, usufruem da universidade, fazem seus cursos, fazem a sua formação e decidem permanecer na cidade, ou seja, investir, fazer um investimento na cidade, e isso acaba, na cidade não, no estado, e isso acaba revertendo positivamente. Então, assim, hoje, algumas pessoas, até eu acho que com um certo exagero, dizem assim, Boa Vista está se tornando uma cidade universitária. É verdade. Né? Porque nós temos uma universidade estadual, nós temos uma universidade federal e temos instituições privadas, né? Só que nós ainda não somos uma cidade universitária, mas o ensino superior fez toda a diferença, né? Inclusive porque projeta Roraima para fora daqui. Então as pessoas estudam aqui, voltam para os seus estados, ou as pessoas que moram em outros lugares vêm estudar aqui e acabam se fixando aqui, estabelecendo essa ponte entre Roraima e o seu lugar de origem, o lugar onde está a sua família. Então, assim, a universidade efetivamente fez diferença, inclusive, assim, com a pós-graduação, como a professora Graça falou, com seus mestrados, com seus doutorados, possibilita que essa formação profissional básica da graduação, ela se projete, ela se torne mais especializada com mestrados e doutorados. Então, isso é muito importante. Hoje, a gente não precisa mais sair. A gente sai se a gente quiser, se a gente desejar, ou se não tiver o que a gente precisa aqui. Por quê? Porque nós ainda precisamos avançar muito. A Universidade Federal de Roraima ainda tem muito fôlego para crescer. Afinal de contas, né, ela é uma mocinha. Ela é uma mocinha de 26 anos, então, assim, ainda está na flor da idade. Então, assim, a Universidade Federal de Roraima tem muito que crescer ainda e oferecer à sociedade roraimense. Como o senhor vê, professor Haroldo, essa questão da importância da Universidade Federal de Roraima no aspecto econômico? Ela é toda. Se for perguntar para pesquisadores, de um modo geral, do fenômeno do desenvolvimento, e perguntar o que é o fator que determina o crescimento econômico e principalmente o desenvolvimento, a maioria vai responder, olha, até há um século atrás, era ter terra fértil, quer dizer, os países que tinham bastante terra fértil, era ter recursos naturais de um modo geral. Mas veja que esses países que uns se desenvolveram e outros não. E por que uns se desenvolveram e outros não? Então a gente tem, por exemplo, países riquíssimos em petróleo e riquíssimos em recursos minerais de um modo geral, ferro, manganês, bauxita, e são países com baixos níveis de renda per capita e com índices de qualidade de vida bem abaixo da média mundial, ou quando é um estado, bem abaixo da média nacional e mesmo da média regional. Então, por que que isso acontece? Porque já há algum tempo se sabe que o fator que faz a diferença no desenvolvimento dos países não é mais a disponibilidade de recursos naturais, que faz a diferença, e aí estão a Coreia para provar isso, Coreia, por exemplo, do Sul, aí está o Japão para provar isso, aí não vamos nem falar dos países nórdicos, dos países da maioria, boa parte dos países europeus, onde aconteceu a Revolução Industrial, não é? A diferença está exatamente que esses países dominam aquilo que se chama um capital intelectual. E essa formação, portanto, a formação do capital intelectual, ou seja, pessoas e sistemas que estejam em condições de produzir mudanças através da inovação que não é só a inovação
científica, e não é só a inovação tecnológica, mas é a inovação na organização, é a inovação, porque desenvolver significa exatamente isto, fazer mudanças que venham beneficiar pelo menos a maioria da população que experimenta essa mudança. E essa mudança passa necessariamente pela produção de conhecimento científico, tecnológico e que possibilite exatamente essa mudança no lado social. E aí, é claro, isso é bastante complexo, porque tem dimensão política, tem dimensão ambiental e diversas dimensões a serem consideradas. Mas a formação do capital intelectual é ponto central e nisso há pouca divergência em torno desse ponto. Há divergência de forma, de como e tal, mas da substância em si, de que ele é o vetor central, hoje as teorias, de um modo geral, convergem para esse ponto. Nós iremos dar continuidade a este bate-bola no próximo bloco, falando sobre questões relacionadas à crise que assola o nosso estado, do ponto de vista dos professores doutores da Universidade Federal de Roraima, que está conosco hoje em comemoração aos 27 anos do estado de Roraima. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, comemorando os 27 anos do nosso estado e apoiando também a campanha Outubro Rosa, campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer no colo do útero. Nós estamos conversando hoje com uma equipe maravilhosa, magnífica, de professores doutores da Universidade Federal de Roraima. E dando continuidade à nossa conversa de hoje, nós vamos conversar com o professor Haroldo Eurico Amoras sobre questões relacionadas à crise que assola o país e tem, claro, reflexão no nosso estado. Ele que é professor de Economia da Universidade Federal de Roraima e também é doutor em Relações Internacionais. Professor Haroldo, essa crise que tanto se fala, ela é real? Ela é real e ela afeta diretamente o estado de Roraima. E de que forma isso acontece? Para cada R$100 de despesas que o governo estadual efetua em Roraima, 75% a 80% dessas despesas, elas são financiadas por transferências do governo federal. Sejam elas transferências constitucionais, como, por exemplo, o FPE, Fundo de Participação dos Estados, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino, sejam por transferências legais, como recursos do SUS, sejam elas por transferências voluntárias, que são os recursos do convênio. Ora, na medida em que há uma crise fiscal, onde o Estado Federal, o Governo Federal, anuncia um orçamento no próximo ano deficitário, onde já se fixou um crescimento, primeiro da receita, baixíssimo, negativo mesmo, ou seja, um crescimento que traz não é crescimento, pelo contrário, um retrocesso. Então isso vai afetar o quê? Isso significa que a arrecadação dos recursos relativos, por exemplo, ao imposto de renda e ao imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que são as bases que formam os recursos do FPE, do FPM, do Fundeb e outros,
havendo a recessão, havendo a queda da arrecadação, como está acontecendo no nível nacional, significa que esses recursos transferidos irão cair para o estado de Roraima. E isso significa problemas no que diz respeito ao financiamento das despesas. Então, o governo estadual, realmente, o governo municipal, todos os municípios isso é muito mais grave, porque o governo do estado, ele ainda tem aí uma margem de arrecadação própria, através do ICM e do IPVA, de 20% a 25%. Isso varia, mas fica entre esses dois limites. Do município é pior. Tem município que depende 99% das transferências do Fundo de Participação dos Municípios. Ora, se cai a arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, cai a arrecadação do FPM e das transferências para os municípios. Então, esses municípios entrarão em greve, em crise, aprofundamento da crise, e eles não terão como realmente manter o nível das despesas públicas que alimentam o processo de crescimento econômico do Estado. Então, neste sentido, a crise vai afetar diretamente o desempenho econômico, o desempenho financeiro e, na sucessão, o desempenho econômico do Estado. Então, neste sentido, a gente tem uma situação onde cabe ao poder público, estadual e municipal, ajustar, fazer um programa de ajuste de políticas, de execução de despesa, estabelecendo prioridades que venham principalmente irrigar o comércio local, porque nisso o Estado pode fazer, o prefeito pode fazer. Tem despesa que irriga a economia local, mas tem também despesa que irriga economias de outros estados. Então, nesse momento, adotar uma política que venha irrigar o crescimento local, isto é, que seja de interesse da sociedade local, que seja privilegiada nesse aspecto. Isso é uma decisão política. Professora Carla, qual a relação que existe, ou se existe uma relação entre a crise e a migração no nosso estado? Olha, essa questão é muito importante. Por quê? Porque o principal motivo que faz com que as pessoas se desloquem é uma necessidade de melhoria de condições de vida, né? Então, as pessoas vão sempre em busca de oportunidade, de emprego, de saúde, de educação. Então, assim, quando a gente tem um período de crise, muitas vezes esse período de crise pode reverter determinadas tendências, como eu falei. O IBGE está projetando um crescimento para o Estado, mas dependendo da intensidade e da duração dessa crise, essa tendência pode não se confirmar. Então, assim, é uma tendência de crescimento, mas ela pode não se confirmar. Então, num período de crise, os deslocamentos populacionais, eles afetam diretamente, né? Principalmente porque a questão socioeconômica acaba definindo muito para onde eu vou migrar. Então, eu não estou vivendo bem aqui, falando assim, de uma maneira bem informal, eu não estou vivendo bem aqui? Sim, então eu vou viver aonde? Aonde eu posso procurar melhores condições de vida, né? E, agora, o que o professor Haroldo colocou antes, né, e colocou no programa anterior, Roraima hoje é um estado que tem bons indicadores. E isso hoje, principalmente com a difusão dos meios de comunicação, são informações que circulam muito. Então, assim, se nos anos 70, nos anos 80, né, já circulava, Roraima tem garimpo, Roraima tem emprego público, isso atraía as pessoas, imagina hoje, com toda a facilidade de circulação de informação que a gente tem. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, quer dizer, nós que estudamos isso, os governantes que vão formular políticas públicas, estratégias de desenvolvimento, tem que ficar muito atento para esse movimento de pessoas, né? Por quê? Porque
se por um lado a crise pode não atrair pessoas para cá, por outro lado pode atrair sim. Por quê? Porque as pessoas vão ver que em Roraima existem alguns outros aspectos que podem equilibrar. Então, assim, hoje, nesse momento, ainda é uma incógnita. A gente ainda tem que esperar para ver. Agora, efetivamente, por exemplo, aqui em Roraima, na crise dos anos 80, que os economistas costumam chamar de década perdida, né? A gente teve um longo período de crise. Nesse período, a Roraima teve um crescimento populacional que destoou completamente do Brasil. Por quê? O Brasil teve um crescimento em torno de 2,89% da sua população e Roraima cresceu a mais de 9%. Foi um crescimento assim estupendo. Mas por quê? Nós tínhamos um fenômeno aqui que foi o garimpo e toda a mobilização para transformação do território em estado. Então, assim, a migração, né, o deslocamento de pessoas de fora para cá está muito sensível, é um processo muito sensível a essas questões macro, né, essas questões nacionais, questões macroeconômicas, questões regionais também, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, a gente que estuda isso, os governantes têm que ficar muito atentos para como que isso vai se desenrolar, porque isso significa, por exemplo, como o professor Haroldo colocou, a gente tem que formular políticas públicas, a gente tem que pensar na questão da segurança, pensar na expansão das cidades, pensar na questão fundiária, por exemplo, né? Então, isso é algo que, nesse momento, tem que ser alvo de estudo, de observação de todos nós. Professora Graça, suas considerações finais sobre os 27 anos do nosso Estado. Eu penso que o maior desafio para os nossos governantes é diminuir essa dependência financeira das transferências de recursos de Brasília para Roraima. Corroboro com o que o professor Haroldo colocou, com o que a professora Carla Monteiro também abordou. Considerando que em torno de 75% das transferências para o Fundo de Participação do Estado, né, eles vêm de Brasília. O Fundo de Participação dos municípios, a situação é bem pior, como o professor Haroldo colocou. Depende dessas transferências, 90%. Então, faço uma analogia. Na época do território federal, a gente tinha essa dependência. Hoje somos Estado, né? Como já foi colocado aqui, a partir de 1991 foi implementado, e a gente continua dependendo dessas transferências financeiras da União. Então, eu deixo aqui que os nossos governantes, né, um apelo para eles, que eles pensem em políticas públicas que possam diminuir essa dependência financeira da União. Nós queremos agradecer a brilhante equipe de professores da Universidade Federal de Roraima que nos presenteia com a sua presença no nosso programa nesses 27 anos do nosso estado de Roraima. Agradecendo ao professor Haroldo, professora Carla, professora Maria da Graça. Realmente foram abordagens importantíssimas que com certeza você gostou de assistir. Lembre-se que esse programa estará disponível no YouTube e você poderá revê-lo quantas vezes você quiser. Estamos encerrando o nosso programa de hoje agradecendo aos nossos patrocinadores, agradecendo a Docimenta, o bom gosto da moda, nos vestindo a cada terça e quinta no programa Conhecendo o Seu Direito. A Tizuca Calçados, com sapatos lindíssimos e confortáveis para você. O Espaço Leal, com uma grande equipe de profissionais para deixar você muito mais bonita. Agradecendo também a Alegria Festas, que torna a festa do seu filho um momento inesquecível. Lembrando que o Salão de Beleza Luzes Ré, que cuida dos nossos cabelos também no nosso programa, irá deixar seus cabelos lindos em qualquer ocasião. Agradecendo também a você que está conosco cada terça e quinta para aprimorar os seus conhecimentos, obter informações. Lembre-se, estamos aqui também nas redes sociais. Você pode estar participando no Instagram, Twitter e Facebook. Nós estaremos de volta no próximo programa. Eu estarei aqui aguardando você.